Olá, pessoal! Esta é a segunda parte da nossa discussão sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de Presidente Prudente, previsto na Lei Complementar número 79 de 1999. Na parte 1, nós estudamos até o sexto artigo. Nesta, nós daremos continuidade a partir do artigo 7º. Vamos lá? No artigo 7º, nós temos aí o capítulo 2 do quadro do magistério. Nós temos aqui definido quem é a parte, quem são esses profissionais que fazem parte do quadro do magistério. Logo, na seção 1, nós temos a composição desse quadro do magistério. Lá no artigo 7º, nós temos previsto assim: o quadro do magistério ele é previsto pelas seguintes categorias. Essas categorias, pessoal, ela está dividida em duas séries. A primeira série é a série de classe de docentes. Quem são esses docentes? Da linha A até a E, nós temos aí uma definição de quem são esses docentes, que são o professor 1, professor de educação infantil, o professor 3, o professor de educação especial e o professor de conservatório. Um pouquinho mais adiante, a gente vai ver que também está incluso, a partir de uma outra lei complementar de 2017, o professor de educação especial interlocutor de Libras. Então, esta é a série de classe de docentes previstas no magistério, no Estatuto do Magistério. Como já definido lá no artigo 1º, o Estatuto do Magistério ele abrange também os especialistas da educação. Então, nós temos a segunda série aí, segundo, lá no inciso segundo, série de classes de especialistas de educação, que é formado por quem? Pelo diretor de escola, pelo vice-diretor de escola, coordenador pedagógico de conservatório, orientador pedagógico. Daí nós temos o assistente técnico educacional de áreas específicas, o supervisor de ensino municipal e o diretor de conservatório. O que é importante lembrar aqui do artigo 7º? Que nós temos no quadro do magistério a composição por duas séries, a série de classe de docentes e a série de classes de especialistas de educação. Lá na seção 2, nós temos a discussão sobre a lotação e o campo de atuação, ou seja, aonde que ficam lotados esses profissionais divididos por essas duas séries, a série de classes docentes e a série de especialistas da educação. Então, na LC 79 de 1999, vai trazendo aqui, respectivamente, a lotação de cada um desses profissionais. Então, lá no artigo 8º nós temos: os ocupantes de cargo da série de classes de docentes serão lotados nas respectivas secretarias e atuarão. Então, o professor de educação infantil, na educação de 0 a 6 anos. A gente tem uma mudança daí com a LDB em 2006, e na Constituição Federal, que a educação infantil ela é prevista em creches e pré-escolas para crianças até 5 anos de idade. Como o Estatuto do Magistério ele não teve uma reformulação nesses aspectos aqui que são pequenos, mas que têm uma grande repercussão, aqui ainda é previsto o professor de educação infantil de 0 a 6 anos. Por isso que nós tivemos uma conquista um pouco mais recente de inserção de professores de educação infantil nas classes de berçário, porque nós temos essa previsão legal no Estatuto do Magistério de 99, colocado assim: professor de educação infantil, ele é do 0 até os 6 anos de idade. Ele não começa lá nos 4 e 5 anos, igual foi até 2009, 2010, que era o atendimento de professores de educação infantil até a pré-escola. Depois nós caminhamos em Presidente Prudente do atendimento de professores de educação infantil para as classes de maternal. E agora, muito recente, nós temos o atendimento de professores de educação infantil
nas classes de berçário, ou seja, cumprindo o previsto no artigo 8º do próprio estatuto, né, do município, que é o campo de atuação deles de 0 a 6 anos, que precisa ser feita essa correção aí, porque na Constituição e na própria LDB a educação infantil é até os 5 anos de idade. Certo? Outro campo de atuação e lotação desses professores de educação infantil é em projetos mantidos pela SEDUC ou em outras secretarias. Nós temos uma lei complementar de 2000 que ela fez uma inserção, não é? Ela colocou aí uma nova redação de texto aí, incluindo essa linha C, que também o professor de educação infantil ele pode atuar em projetos mantidos pela SEDUC ou em outras secretarias, né? Desde que sejam projetos e também vinculados a outras secretarias. Então, aqui nós temos expresso qual é o campo de atuação do professor de educação infantil. Depois nós temos no inciso 2º o professor 1, né? Aqui o professor 1, professor dos anos iniciais, embora a gente não tenha essa denominação. Ele vai atuar no ensino fundamental, como eu disse, é uma legislação de 1999, não teve aqui a correção desses aspectos, né? Aqui colocado ainda de 1ª a 4ª série, atualmente é o professor 1 que atua no ensino fundamental do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. O professor 1 ele também pode atuar, de acordo com a LC 79 de 99, em projetos mantidos pela SEDUC ou em outras secretarias. Depois nós temos o caso do professor 3. Né? O professor 3 aí previsto no estatuto, ele atua no ensino fundamental, no ensino médio, em projetos mantidos pela SEDUC e em outras secretarias. É interessante que na rede municipal nós não temos a oferta do ensino médio, mas nós temos essa previsão aí dessa outra categoria, desse outro cargo dentro da categoria dos docentes, que é o professor 3, que ele vai atuar no ensino fundamental, no ensino médio ou em projetos mantidos pela SEDUC ou em outras secretarias. Nós tivemos ali também alteração do que esse professor 3 é o conhecido professor de educação física, né, que inicialmente foi recrutado para atuar com habilitação específica de educação física, né? Então, o professor 3, ele atua no ensino fundamental, no ensino médio ou em projetos mantidos pela SEDUC ou em outras secretarias. Depois nós temos também a previsão no Estatuto do Magistério do quê? Do professor de conservatório, que ele vai atuar no conservatório municipal, né? Na Escola de Artes, Jupira, né? Então, nós temos também o professor de conservatório. Nós temos também o professor de educação especial, que ele vai atuar no atendimento educativo a alunos com necessidades especiais. Né? Aqui, mais uma vez, eu ressalto, a gente não tem aí uma reformulação de conceitos. Então, o próprio estatuto ele está colocando aí alunos com necessidades especiais, uma vez que a Lei Brasileira da Inclusão, a LBI, ela já prevê o termo correto de pessoas com deficiências, de estudantes público-alvo da educação especial. No artigo 9º, nós temos aí caracterizado o seguinte: os cargos da série de classes de especialistas de educação estarão lotados nas respectivas secretarias e terão o seguinte campo de atuação. Até o artigo 8º, nós vimos aonde que os docentes atuarão. No artigo 9º, nós temos previstos aí aonde que atuará os especialistas da educação. Então, nós temos lá, o diretor de escola vai atuar nas unidades de educação municipal. O vice-diretor também nas mesmas unidades. O coordenador pedagógico, que em Presidente Prudente nós temos uma denominação. Embora a literatura pedagógica, né, tenha se referido ao coordenador pedagógico como aquele que atua na escola, e também nós temos essa organização em outras redes municipais,
O coordenador pedagógico, no âmbito do Estatuto do Magistério de Presidente Prudente, ele atua na sede da Secretaria da Educação, na elaboração, execução e coordenação de projetos desenvolvidos na rede municipal de ensino, ou em projetos elaborados ou mantidos pela Secretaria Municipal de Educação ou outras secretarias. Então, o coordenador pedagógico, o profissional coordenador pedagógico, embora tenha uma expressão aí muito conhecida dentro da literatura pedagógica de coordenador pedagógico na atuação da escola, o coordenador pedagógico aqui em Presidente Prudente, ele atua na sede da Secretaria Municipal de Educação. Atualmente, nós dispomos de 11 cargos de coordenador pedagógico que eles atuam justamente nisso, na elaboração, execução e coordenação de projetos que são desenvolvidos para a rede. Nós temos também o coordenador pedagógico de conservatório, que ele vai atuar no conservatório municipal. E daí nós temos a figura do orientador pedagógico. Aí sim, o orientador pedagógico é o profissional que vai atuar nas unidades escolares, nas unidades de educação municipal. Também o orientador pedagógico ele pode atuar nos setores que agrupem classes isoladas de educação infantil, educação fundamental e ou de ensino supletivo. E também o orientador pedagógico ele pode atuar em projetos especiais mantidos e executados pela Secretaria Municipal de Educação, como por exemplo, nós temos aí 4 orientadores pedagógicos que atuam diretamente nesses projetos mantidos e executados pela Secretaria Municipal de Educação, que são institucionalizados, como o caso do atendimento educacional especializado. Nós temos 2 orientadores atualmente, como é o caso do programa Cidade Escola, que nós também dispomos de 2 orientadores pedagógicos para essa atuação. Então, é importante fazer aí essa diferenciação, devido a essa constância que tem na literatura pedagógica, de entender o coordenador pedagógico como aquele que está na escola. Em Presidente Prudente, no Estatuto do Magistério Municipal, o coordenador pedagógico, ele atua na sede da Secretaria Municipal de Educação. E o orientador pedagógico, ele atua nas unidades de educação municipal, ele pode atuar em setores também que agrupem classes e também ele pode atuar em projetos especiais mantidos pela Secretaria Municipal de Educação. Outro especialista em seguida é o supervisor de ensino municipal, que ele atua na sede da Secretaria Municipal de Educação, fazendo o que? Na supervisão das unidades de educação municipal e também das instituições particulares que mantenham a educação infantil. Lembram que na discussão sobre as incumbências do município, o município ele também tem a incumbência de autorizar, de acompanhar as unidades de educação infantil privadas. Então, o supervisor de ensino, ele atua na sede da Secretaria Municipal de Educação e ele tem ali também o bloco de unidades escolares que ele acompanha, que são da rede municipal, como também das escolas que são privadas, particulares de educação infantil. Depois nós temos essa figura aqui, que ela não é muito conhecida, essa figura profissional, que é o assistente técnico educacional. O assistente técnico educacional, atualmente nós não dispomos de nenhum na SEDUC, ele atua na sede da Secretaria Municipal de Educação, na coordenação técnica da sua área específica. Então, é um assistente técnico municipal dentro de uma coordenação técnica específica que vai atuar na Secretaria Municipal de Educação. Depois nós temos o diretor de conservatório, que vai atuar no conservatório municipal. Então, nós temos aqui discriminados quais são os cargos previstos da classe de especialistas de educação e sua lotação na secretaria, bem como o campo de atuação. Agora, no capítulo 3, nós temos o provimento dos cargos, Quais são esses requisitos e formas do provimento? No artigo 10, nós temos assim:
Os requisitos para o provimento dos cargos da Lei de Classes de Docentes da série de classe de especialistas de educação do quadro do magistério ficam estabelecidas conforme o anexo 1. Então, nós temos um anexo 1 que prevê os cargos e também as formas de provimento desses cargos. Daí nós temos aqui no parágrafo único dizendo as habilitações específicas a que se refere o anexo 1 são aquelas definidas na legislação vigente. Então, aqui nós temos, né, ressalta-se que o quê? As habilitações, elas devem acompanhar as legislações vigentes. Então, eu trouxe aqui para vocês o que diz o anexo 1. Então, aqui nós temos a denominação de cargo, o professor 1, forma de provimento, concurso público de provas e títulos, não é? Ele vai ter acesso a partir da nomeação de concurso público. Nós temos aí a habilitação específica para o magistério de nível médio e nível superior. Então, o professor 1, ele tem como requisitos o magistério ou o nível superior em pedagogia, certo? Daí nós temos o professor de educação infantil, que também ele tem a forma de provimento dele, né? O requisito para o cargo é o magistério, né, com nível médio ou nível superior em pedagogia. E daí nós temos essa ressalva aqui com habilitação específica. É importante lembrar que a legislação, né, que dispõe sobre a regulamentação dos cursos de pedagogia, ela se alterou em 2006. Então, nós temos as habilitações que são comuns para os habilitados, né, os licenciados em pedagogia, que prevê a habilitação nas etapas da educação infantil, do ensino fundamental, anos iniciais do ensino fundamental e também para atuação na gestão escolar. Depois o professor 3, que é a habilitação específica de grau superior, correspondendo à licenciatura plena na área que irá atuar. Então, prevê aí o professor 3 pensando na habilitação, na licenciatura plena de que ele vai atuar. Nós temos também o professor de educação especial, que a gente tem aqui uma mudança que a gente vai ver logo em seguida sobre o que é, quais são as habilitações exigidas, os requisitos para o cargo. O professor de conservatório, que também tem habilitação específica de um instrumento dos cursos regulares que é ofertado no Conservatório de Música, né, na Escola Municipal, né, de Artes, o Jupira. Daí, gente, como eu disse, o cargo de professor de educação especial ele teve uma alteração aí com a Lei Complementar número 210 de 2017. Então, o cargo de professor de educação especial, a partir de 2017, ele alterou o requisito do cargo. Então, o que é necessário para o seu provimento? Licenciatura plena em educação especial ou licenciatura plena em pedagogia e especialização em educação especial ou licenciatura plena em pedagogia e especialização em atendimento educacional especializado. Então, a Lei Complementar número 210 de 2017, ela traz aí essa alteração no requisito do cargo do professor de educação especial, que pode ser ele ter a licenciatura plena em educação especial, ele pode ter a licenciatura plena em pedagogia, tendo que a especialização em educação especial e a especialização ou a especialização em atendimento educacional especializado. Daí nós temos também, com essa mesma legislação de 2017, a inserção do professor de educação especial interlocutor de Libras, não é? Que fala também sobre qual que é o requisito para o seu cargo. Para ser o professor interlocutor de Libras, é necessário licenciatura plena em pedagogia, com especialização em Libras, ou licenciatura plena em pedagogia com certificação de proficiência em Libras. Só que essa certificação ela tem que ser obtida por meio de exame promovido pelo Ministério da Educação, certo? E daí, com a inserção do professor de educação especial interlocutor de Libras, nós tivemos o acréscimo lá, né, dentro da série de classe de docentes deste profissional, e também nós tivemos lá o acréscimo no artigo 8º, né, do professor de educação especial interlocutor de Libras, que ele vai atuar no atendimento educacional a estudantes da educação
especial com deficiência auditiva e surdez. Depois nós temos aqui a série de classes de especialistas de educação. É importante a gente ver aqui a diferenciação na forma de provimento. O primeiro cargo aí que nós temos é orientador pedagógico. Ele é um cargo em comissão que é eleito pelos funcionários da unidade mediante apresentação de proposta de trabalho. Então, mediante a apresentação de proposta de trabalho, esse candidato ele pode ser eleito para desempenhar, né, a função aí de orientador pedagógico. Quais são os requisitos? Ter licenciatura plena em pedagogia e ter no mínimo 3 anos de exercício como docente na rede pública. Depois nós temos o vice-diretor, que tem ali uma mudança que eu vou tratar logo na seguida, no próximo slide, certo? O diretor de escola, que nós temos o acesso dele, a forma de provimento em Presidente Prudente, é por concurso público de provas e títulos, que ele vai ter nomeação e acesso, né? O requisito para ser diretor de escola em Presidente Prudente é a licenciatura em pedagogia e ter no mínimo 5 anos de exercício em função docente na rede pública. Depois nós temos esse cargo que é o assistente técnico educacional, né, que é um cargo em comissão, aberto aos profissionais de educação da rede ou fora dela, submetido à avaliação de competência técnica por uma equipe específica definida pela SEDUC. O que é necessário de requisito dele? Habilitação específica de grau superior, com licenciatura plena na área que irá atuar, com experiência mínima de 3 anos como docente no magistério público. Depois, como eu disse, tem o coordenador pedagógico que tem a sede na Secretaria Municipal de Educação, que também a forma de provimento é através de concurso público de provas e títulos, que ele vai ter a nomeação e o acesso. O requisito dele é licenciatura em pedagogia, licenciatura plena, e no mínimo 3 anos de experiência como docente no magistério público. Aqui na continuidade, eu tenho para vocês essa alteração que foi feita em 2000 pela Lei Complementar número 83, que altera os requisitos para o provimento do cargo de vice-diretor de escola, certo? E qual que passa a ser o requisito dele? Licenciatura plena em pedagogia e ter no mínimo 3 anos de exercício como docente na rede pública de ensino, certo? Daí, na continuidade, a gente tem a Lei Complementar número 84 de 2000, que ela também altera aí a forma de provimento do cargo de vice-diretor de escola, né, que é colocado que, como cargo de comissão, é um cargo eletivo, assim como orientador pedagógico, que é eleito, nesse caso, por todos os funcionários da unidade, a partir da lista tríplice apresentada pelo diretor e homologada pelo conselho de escola. Então, o vice-diretor ele passa por um processo seletivo, mas para ele passar por esse processo seletivo, ele tem que ser indicado a partir de uma lista tríplice. Então, são 3 professores, né, 3 profissionais que são indicados pelo diretor da escola. Essa lista é apresentada para o conselho de escola e a votação vai ser feita por todos os funcionários da unidade escolar, correto? Diferente do orientador pedagógico, que é mediante a apresentação de proposta de trabalho. Então, o orientador pedagógico, né, qualquer um dos professores que atenderem aqueles requisitos pode se candidatar como orientador pedagógico mediante a apresentação de proposta de trabalho. Já o vice-diretor, ele é uma espécie de indicação do diretor de escola, uma lista tríplice que tem que ser apresentada para o conselho escolar e todos os profissionais da escola, da unidade, escolhem esse que vai atuar como vice-diretor. Daí nós temos também o coordenador pedagógico de conservatório, que é um cargo em comissão, eleito pelos professores também, mediante apresentação de proposta. Ele vai ter que ter habilitação específica em um instrumento dos cursos regulares e experiência de 3 anos como de exercício docente conservatório. Depois nós temos o supervisor de ensino municipal, que atualmente é o cargo que eu ocupo. O acesso dele, a forma de provimento é através do concurso público de provas e títulos, e a nomeação é por nomeação e acesso.
Quais são os requisitos para você ser supervisor de ensino? Licenciatura plena em pedagogia e ter no mínimo 6 anos de experiência do magistério público. Desses 6 anos, 3 deles têm que ser como especialista em educação. Então, para você ser supervisor de ensino, você precisa de 6 anos do magistério público e desses 6 anos, 3 você tem que atuar como especialista de educação. Pode ser como orientador pedagógico, pode ser como vice-diretor de escola, pode ser como diretor de escola, que é o meu caso. E nós temos aí o diretor de conservatório, que é um cargo em comissão de livre provimento pelo prefeito, que requer como requisito o que? Licenciatura plena em pedagogia e ter no mínimo 5 anos de exercício de função docente. Em 2017, nós tivemos a inclusão da Lei Complementar número 219, que daí também ficou incluído no quadro do magistério, na classe de especialistas, o cargo efetivo de educador de saúde. O educador de saúde, ele também pertence à tabela QM, de especialistas de educação, né? E ele tem a referência inicial E04 e a referência E16. Então, aí dentro dos cargos de especialista de educação, nós temos também o educador de saúde, que o seu campo de atuação, né, a sua sede de atuação é na Secretaria Municipal de Educação. No artigo 11, nós temos aí, né, de maneira sintetizada, qual é a forma do provimento dos cargos da série de classe docente de especialistas. Será feito por nomeação, né, através nos casos de aprovação de concurso público e também por acesso a esses cargos. Né? O artigo 12, a nomeação prevista no inciso 1º do artigo anterior será feita em caráter efetivo para os cargos, né, da série de docentes e da série de especialistas, né, de educação na carreira do magistério, ou então em comissão quando se tratar de cargos que são previstos como comissão. Já o acesso previsto no artigo 11 para o provimento dos cargos da série de classe docente e classe especialistas, processar mediante concursos de provas e títulos na forma que estabelece o regulamento próprio. Então, nós temos a forma de provimento através de nomeação e de acesso. A nomeação ela pode ser em caráter efetivo ou ela pode ser em comissão. O acesso, ele processar-se-á mediante concurso de provas e títulos, da forma que está regulamentado lá no anexo 1 que nós trabalhamos anteriormente. Bons estudos e vamos na continuidade dos vídeos aí.